Fala galera, eu sou Evandro Sinotti aqui do canal Não Ser Clubista. Vou fazer a análise e dar nota para os jogadores do Palmeiras no jogo da Copinha. Palmeiras 5, Oeste 2. Mas antes de mais nada, inscrevam-se no canal e se gostarem do vídeo, deem like aí para o canal crescer. Bom galera, Palmeiras fez uma boa partida, uma grande partida no primeiro tempo. No segundo tempo caiu um pouco. Palmeiras logo no primeiro tempo abriu 4-0. Palmeiras quase sofreu um gol no comecinho do jogo, mas logo em seguida marcou seu primeiro gol. Depois foi enfileirando segundo, terceiro, quarto. Uma participação excepcional do menino Endrick, que se não tocou muitas vezes na bola, cada vez que o Endrick toca na bola, a gente vê que o cara é muito diferenciado, mas muito diferenciado mesmo. Sendo dando assistência, sendo dando passes inteligentes, quase sempre, ele faz a jogada mais inteligente para aquele momento. Ou seja, ele é um jogador que não é só bom com a bola nos pés, ele é um jogador muito lúcido. E a gente vendo o time profissional do Palmeiras, que tem uma dificuldade absurda de tocar a bola, de tomar as decisões corretas. Você vê Rony entrando impedido 200 vezes no jogo, matando bola de canela, Dudu em um monte de contra-ataque tomando a decisão errada. Você vê o Endrick, além de jogar bem, além de chutar bem, além de ser um bom finalizador, ele tem essa inteligência para dar o passe no momento certo, para fazer a jogada mais correta, para não tomar a decisão equivocada. Enfim, não foi só ele que jogou bem, outros jogadores do Palmeiras também jogaram bem. Eu vou agora dar nota e falar mais a respeito disso. Mas foi uma ótima partida do Palmeiras, principalmente, como eu disse, no primeiro tempo, quando abriu 4-0. Aí no segundo tempo o ritmo caiu, o Palmeiras também fez várias substituições. E aí o Oeste acabou fazendo 2 gols, o Palmeiras fez mais um, o jogo acabou 5-2. Mas vamos dar nota aí para os jogadores. Nosso goleirão, Matheus, ele fez uma partida ok, não foi muito exigido. Não teve culpa, na minha visão, nos gols, mas também não fez uma partida exuberante, porque, como eu disse, a bola pouco chegou no gol do nosso goleiro Matheus. Então, uma nota 6 aí para o Matheus, que não comprometeu, mas também não fez nenhuma partida brilhante. Gustavo Garcia, fez uma partida ok, não foi uma partida excepcional também, não apareceu muito no ataque, também acho que nem teve muita necessidade, né? Que o trio ofensivo hoje estava inspiradíssimo, não teve nem necessidade do Garcia ser um lateral tão ofensivo, que geralmente ele até apoia bem, mas nota 6 aí pro Garcia, fez uma partida ok, nada de excepcional, mas fez uma partida ok. Nossos zagueiros no primeiro tempo foram bem, controlaram bem o jogo, anteciparam bolas. No segundo tempo, principalmente no segundo gol, achei que deram um pouco de mole ali na entrada da área. Nota 6 tanto pro Lucas Freitas quanto pro Naves. Fizeram uma partida ok, mas nada excepcional. E o nosso lateral Vanderlei, eu acho que vai na mesma toada do Garcia também. Não foi tão efetivo no ataque. Hoje o lateral costuma apoiar relativamente bem, costuma apoiar bastante. Hoje foi uma partida um pouco mais discreta do Vanderlei, também nota 6. Então, por enquanto, tá todo mundo ali na média 6. Do meio para frente, Fabinho fez uma partida também, achei bem discreta, não apareceu muito no jogo. Tinha hora que até a gente até esquecia que o Fabinho estava em campo. Mas controlou bem o meio do campo do Palmeiras, diferentemente do time profissional. O nosso meio do campo, quando a gente está com o placar na frente, a gente não pega a bola e entrega para o adversário. Então Abel Ferreira, eu acho que tem muito que aprender com esse time, porque o time do Palmeiras profissional, ele pega a bola quando está ganhando, ele geralmente se livra da bola, ele não tem uma dificuldade para controlar o jogo. E esse time do Palmeiras da base, ele tem uma facilidade para controlar o jogo, sai tocando, e o Fabinho faz parte dessa coordenação. É um jogador bastante tranquilo, bastante lúcido ali na cabeça da área. Vou dar uma nota 7 aí pro Fabinho, 6,5, 7 também é um exagero, 6,5, o Fabinho também não foi uma partida brilhante, como disse, foi discreto, mas ali no meio do campo eles cadenciaram bem o jogo, tanto ele quanto o Pedro Bicalho, que esse sim leva uma nota 7, porque dessa vez ele fez gol de pênalti contra o Internacional, ele perdeu um pênalti, quase fez falta o pênalti perdido. Hoje ele fez um gol de pênalti, fez uma partida bem interessante, o Fabinho, nesse sentido de controle de jogo, de controle do meio do campo. Então uma nota 7 para o Pedro Bicalho. Jonathan, talvez o jogador menos brilhante dos meias e atacantes do Palmeiras que são titulares, mas um jogador muito motorzinho, porque ele é um jogador de bastante intensidade.
Então, basicamente, ele carrega o piano para alguns outros jogadores do Palmeiras brilharem. Então, o Jonas é um jogador muito útil para o time. O Jonas é aquele tipo de jogador. Se você tem alguns jogadores que são muito decisivos, e o Palmeiras tem alguns na frente, a gente vai falar mais sobre eles, o Jonas é aquele jogador muito importante para carregar o piano. É aquele jogador que não para, está sempre se movimentando. Então, é um jogador muito útil, jogador interessante. Uma nota 7 aí para o Jonas. Como eu disse, não é um jogador brilhante, mas é um jogador que, quando você tiver outros jogadores brilhantes para decidir, esse tipo de jogador é muito útil, então ele casa bem com esse estilo de jogo do Palmeiras. O Giovani fez uma partida para mim muito boa, perdeu um gol, uma hora que driblou o goleiro, mas fez 2 gols, foi mais efetivo do que vinha sendo nos últimos jogos. Eu acho que ele não vem fazendo uma copinha brilhante, eu esperava mais, uma copinha até melhor do Giovani, mas hoje ele fez um jogo do jeito que a gente espera que o Giovani seja. Um Giovani mais finalizador, que eu acho que é um defeito do Giovani, que eu tenho reparado. Ele não é um jogador tão artilheiro quanto outros do ataque do Palmeiras. Ele não tem essa facilidade para fazer gol, não é tão efetivo no ataque, mas hoje ele foi assim. Hoje ele chegou bem à frente, fez 2 gols, perdeu mais 2 gols, um embaixo do gol no cruzamento, o outro que ele driblou o goleiro, ou seja, poderia ter feito 4 gols, mas fato é que ele fez uma ótima partida, o Giovani. Então uma nota 8 é para o Giovani, um jogador muito promissor da nossa base. Vou deixar o Hendrick por último dos titulares. Gabriel Silva, talvez a sua melhor partida na Copinha São Paulo. Vinha fazendo uma copinha bem abaixo, porque os palmeirenses não têm muita paciência com o Gabriel Silva, mas não reparam a principal virtude que o Gabriel Silva tem. O Gabriel Silva é um jogador que se posiciona muito bem. Ele perde muitos gols? Perde, mas sabe por que ele perde muitos gols também? Porque ele sempre está bem colocado. É raro ele estar mal colocado. Então quase todo jogo ele perde gol, porque quase todo jogo ele está bem colocado. Diferentemente do senhor Dudu do Palmeiras, que quase nunca perde gol, mas quase nunca está livre para marcar. Então o Gabriel Silva, ele é esse jogador, ele tem esse mérito de se posicionar muito bem. Ele só precisa parar um pouco de perder gol, mas eu prefiro um jogador que perde gol, mas porque tá ali sempre bem colocado, ou seja, uma hora a bola do cara começa a entrar, do que aquele jogador que nunca tá livre para marcar. Então o Gabriel Silva hoje deu vários passes interessantes, inclusive passe para gol, se não me falha a memória, né? Mas ele fez uma partida muito interessante, sofreu o pênalti, fez o primeiro gol do Palmeiras porque estava bem colocado. Enfim, o Gabriel Silva para mim fez uma ótima partida também, porque ele foi substituído no segundo tempo. No segundo tempo o Palmeiras baixou o ritmo, quase ninguém jogou bem. Então as notas dos jogadores do Palmeiras basicamente são as notas do primeiro tempo. Então no primeiro tempo o Gabriel Silva foi muito bem, uma nota 8 para o Gabriel Silva. Partida dele do jeito que a gente espera que ele seja. A dúvida é se no profissional o Gabriel Silva, por ele não ter muito corpo, se ele vai ser um centroavante como ele é na base. Ele sempre foi um artilheiro na base, por mais que ele é criticado pela torcida, mas ele sempre foi artilheiro na base. Então a dúvida é se ele vai continuar marcando gol. Então talvez o Palmeiras precise emprestar ele para algum time que ele vai jogar depois da Copa São Paulo. Ele precisa jogar contra tipo Série B do Brasileiro ou Série A, algum clube que ele vai jogar bastante, pra gente ver o que ele vai render. Porque é um jogador que pode ainda vir a ser um jogador que vai dar muitos frutos pro Palmeiras, mas a gente precisa ver o que vai acontecer quando ele estiver jogando entre os profissionais, direto e tal, por ele não ter um porte físico muito, por ele não ser tão forte para jogar na posição de centroavante, que é a posição dele. Mas tem outros centroavantes que não são fortes e foram efetivos. Então a gente precisa ver se o Gabriel Silva vai conseguir ser um centroavante goleador, mesmo sem ser um jogador de muito porte físico. Mas é um jogador que é promissor. Vamos ver o que vai ser do Gabriel Silva no futuro. O Hendrick. Bom, o Hendrick, quem já assiste meus vídeos já sabe. Para mim, o Hendrick é o novo Neymar. É a maior revelação do futebol brasileiro depois do Neymar. Aos 15 anos, ele já é um jogador completo. Ele chuta muito forte, ele já fez gol do meio do campo, hoje ele fez um gol de bicicleta, ele quase sempre, como eu disse, ele toma a decisão correta, dá assistência, é um jogador inteligentíssimo, dá o passe no tempo certo pro jogador, sabe proteger a bola de costa pro zagueiro, ou seja, jogador completo, um jogador que é quase impossível esse jogador não se tornar um craque. É só se ele deixar a peteca cair, engordar ou se machucar, mas se ele estiver focado e bem fisicamente, é um jogador craque, é craque. Não tem outra palavra para o Hendrick, é um craque, nós estamos vendo um craque. E se eu fosse presidente do Palmeiras, eu daria um jeito, não tem como dar um jeito, porque a decisão é do jogador.
mas ofereceria algum modelo de contrato, de carreira pro Endrick, para ele ficar o máximo de tempo possível no Palmeiras, mesmo que ao fim do contrato ele saísse de graça. Não estou falando para sair de graça, claro que é melhor você conseguir vender ele, mas algum modelo para fazer alguma coisa parecida com o que o Santos fez com o Neymar. O Neymar jogou 5 anos no Santos. O Palmeiras tem que tentar fazer alguma coisa parecida com o Endrick, pelo menos tentar, não vou dizer que vai conseguir, que depende da vontade do jogador, mas é um jogador que forma torcedor. É um jogador que o Palmeiras nunca revelou, provavelmente. Pelo menos dos últimos 50 anos para cá, o Palmeiras nunca revelou um jogador à altura. Nós estamos vendo nascer um craque de futebol. E craque forma novos torcedores, aumenta o tamanho de torcida, gera título, ou seja, tem um efeito multiplicador absurdo. E é melhor você ter esse efeito multiplicador jogando no seu time do que já vender ele na primeira proposta, vender ele muito cedo, enfim. Claro que o Palmeiras primeiro precisa fazer um contrato profissional com ele, e isso é só em julho, quando ele fizer 16 anos, mas é um craque. Hoje mais uma partida brilhante, tocou poucas vezes na bola, mas quando toca quase sempre sai alguma coisa muito interessante, ou uma assistência, ou uma bicicleta que resulta em gol de fora da área como hoje. Enfim, nota 9 aí pelo Endrick, principalmente pelo gol de bicicleta. Os caras que entraram no segundo tempo, nenhum se destacou muito, então, como todos entraram no segundo tempo, não vou dar nota para eles. Mas eu gosto muito desse estilo de jogo do Palmeiras, esqueci o nome do técnico, mas o técnico do Palmeiras é um técnico, o Palmeiras toca a bola. Eu acho que o Abel Ferreira tem muito a aprender com isso, com o técnico da base do Palmeiras. E por quê? O Abel Ferreira privilegia jogadores que não tocam tão bem a bola. Além do time do Palmeiras ser mal treinado do meio para frente, é mal treinado, e ninguém vai me convencer do contrário, que é um time que não consegue tocar a bola, não consegue controlar o jogo quando está ganhando, pega a bola, já dá para o adversário. Você vê esse Palmeiras hoje controlando o jogo, tocando a bola, e o Palmeiras tem muito que aprender, Palmeiras profissional, com esse Palmeiras da base. Incrivelmente, os profissionais vão aprender com a base. Agora, se o Abel escala Dudu, Rony, 3 zagueiros, o time não vai prender bola no ataque. O Rony, além de entrar 200 vezes impedido, é um jogador que mata a bola de canela. O Dudu é um jogador que toma muita decisão equivocada. Então o Palmeiras está indo para o Mundial. Provavelmente vai jogar com Dudu e Rony na frente, ou seja, um ataque insosso. O Dudu quase nunca está livre para marcar gol. E o Rony é um jogador meio estabanado. Não estou dizendo que não... No Mundial talvez não funcione, mas depois do Mundial eu tenho quase certeza que não é a melhor solução para o ataque do Palmeiras. Jogar só com 2 no ataque, principalmente sendo esses 2, ou seja, 2 jogadores pouco goleadores, pouco inteligentes, pouco lúcidos para tocar bola, enfim, jogadores que têm algumas deficiências em tomada de decisão. E eu acho que o Palmeiras profissional precisa olhar mais para a base, ver o que está sendo feito lá, e o Abel precisa melhorar o time ofensivo. Embora essa live seja sobre a base, né, uma análise sobre os jogadores da base, estou dando esse toque aí falando sobre o time profissional do Palmeiras. Bom, galera, se você gostou da análise, inscreva-se no canal, dê o like aí para o vídeo aparecer para mais gente. Valeu, galera, tamo junto, um abraço.